Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso amado Senhor Jesus Cristo, seja com todos e que dos altos céus o Senhor vos abençoe neste dia e vos conceda a paz. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham agora ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube, pelo canal Missão Palavras Vivas. Quero agradecer a Deus pelas vossas vidas. E eu estou aqui no dia que se chama hoje para trazer uma palavra diretamente do coração do Pai para as vossas vidas, porque o Senhor, Ele mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento do nosso espírito, para fortalecermos as nossas almas, para que cada dia possamos estar entronizados no reino de Deus, por meio do Santo Espírito que Ele nos deu, tendo acesso à presença do Pai e receber a revelação que vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu estou aqui nesta manhã e eu quero falar dos céus, eu quero falar da glória de Deus, do reino de Deus. Eu estou aqui para conduzir vocês àquele que deu a vida por todos nós ali na cruz, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos amou primeiro, que por nos amar, Ele deixou a sua glória, desceu a essa terra e se entregou por nós ali naquela cruz. Eu sou Francisco Ribeiro, apenas um servo do Senhor, e se estou aqui nesta manhã, não é por mérito meu, por vontade minha, mas é pela graça e a misericórdia de Deus, como Paulo diz que o Senhor deu dons aos homens, e eu estou aqui pelo dom de Cristo que há na minha vida. E eu quero, nesta manhã, trazer uma porção da palavra de Deus que está no Salmo de número 46, Salmo dos filhos de Coré. É um salmo muito profundo que nos leva à presença de Deus e que há um Deus presente, um Deus que preocupa conosco a todo tempo. Muitos de nós, muitas vezes, achamos que o Senhor está distante na hora das provações, das adversidades, na hora dos problemas, e nós clamamos o Senhor e o Senhor está em silêncio. Parece que o Senhor não nos está ouvindo, mas aqui Ele tem esta resposta para os nossos questionamentos. Ele fala conosco através da sua palavra, e a sua palavra é espírito e vida. E eu quero, juntamente com você, está lendo aqui o Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Meus queridos amigos, irmãos, companheiros, que nos dá a honra de estar conosco neste momento tão sublime, tão glorioso, que o Senhor preparou para que eu e você estivéssemos juntos, unidos em espírito, numa fé, no seu amor, numa sua esperança, olhando ao Senhor e numa só fé,
esperando na bondade e na misericórdia do Senhor, aquele que nos amou primeiro. O salmista, com a propriedade muito grande de quem tem um relacionamento, uma intimidade com Deus, recebe uma revelação do Espírito Santo de Deus. Aqui já não era mais o homem que estava falando, mas o próprio Deus estava falando por meio do seu Espírito, através dos lábios do teu servo. Ele começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Deus é o refúgio. O que é o refúgio? É onde você se abriga, onde você busca proteção. É um lugar seguro, onde você estará protegido. E quem é esse refúgio onde você poderá estar habitando em segurança? Deus é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Meus queridos, amados irmãos e amigos, nós estamos vivendo tempos de modernidade, tempo em que as pessoas estão deixando a essência da palavra de Deus, estão vivendo baseado em filosofia, ideologias que fogem dos parâmetros, dos estatutos e dos mandamentos dados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Hoje a palavra do momento é religiosidade. As pessoas estão sempre pronunciando essas palavras nos púlpitos da igreja, religiosidade. E eu, procurando diante da graça de Deus, a misericórdia, entender isso, porque todas as vezes que você vai ver uma mensagem, alguém está falando sobre essa palavra, religiosidade. E na verdade, aqueles que nasceram de novo, como a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos do novo nascimento. Jesus disse para Nicodemo: aquele que não nascer da água e do Espírito nem pode ver o reino de Deus, que dirá entrar nele. O Senhor nos deu a sua promessa, que ele viria um dia, faria uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme aquela aliança que ele fez com o seu povo, após atravessar o Mar Vermelho, que ele escreve com seus próprios dedos os seus mandamentos e deu as tábuas das leis, e aquele povo desobedeceram o Senhor, e o Senhor teve que destruir quase na totalidade deles ali no deserto e fazer com que eles peregrinassem por um período de 40 anos para gerar outro povo, para que Deus colocasse na terra que havia prometido a Abraão, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E somente de quase 3 milhões de pessoas que viveram nas terras do Egito, somente 2 pessoas entraram na terra da promessa, Josué e Caleb, porque eles guardaram os estatutos e as leis de Deus e foram obedientes à voz do Senhor. E hoje, quando se fala de religiosidade, eles estão trazendo uma modernidade, uma coisa muito perigosa, que o Senhor nos aceita de qualquer forma, que nós não precisamos ter muito cuidado em obedecer a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão andando de qualquer forma, criaram um Deus imaginário, que eles imaginam na sua mente, um Deus que tudo que eles fazem cabe na vontade de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, os exemplos do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio e cumpriu e obedeceu a palavra do Pai. E ele sempre dizia que não seja conforme eu quero, mas conforme a tua palavra, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. E eu vim para fazer a vontade do Pai. E hoje estão pregando uma modernidade, ensinando as pessoas a fazer aquilo que elas acreditam, aquilo que elas querem, e não o que o Senhor Jesus nos disse. Ele disse que aquele que tem os meus mandamentos, que guarda, ou seja, obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama, meu Pai também o amará. E nós viremos para ele e nele faremos morada. Mas aquele que não me ama, esse de maneira nenhuma guarda as minhas palavras. O Senhor Jesus diz que errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus.
Ele também disse: examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Será que nós temos examinado as Escrituras? Nós temos andado após ideologia, filosofia de pessoas que se levantam e nós ficamos entusiasmados porque pregam coisas fáceis, aí nós começamos a segui-lo, aonde eles pregam uma liberdade que o Senhor Jesus não nos pregou, porque Ele diz que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e cada dia siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas todavia aquele que perder a sua vida por amor a mim, o Evangelho, achá-la-á. Hoje se prega uma vida de liberdade, aonde você não tem mais problema, porque Jesus já levou todos os seus problemas ali naquela cruz. E esquece que o Senhor Jesus disse que neste mundo teremos aflições, mas que nós venhamos a ter bom ânimo. Nós podemos começar, por exemplo, pelos 12, dos quais o Senhor Jesus escolheu e ensinou os seus mandamentos, a sua doutrina, capacitou e deu dons para curar, para libertar pessoas oprimidas. E esses mesmo que foi chamado pelo Mestre, que comeu da mão do Mestre, que abraçou e que tocou no Mestre, exceto João, não teve a sua vida tirada por causa do testemunho de Jesus e da sua palavra. E o Senhor Jesus diz que todos aqueles que seguirem Ele de verdade padecerão perseguições, que perseguirão alguns de nós, alguns serão presos e outros serão mortos por causa do nome dEle e do testemunho dEle, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí no mundo tem um ditado popular que diz que toda ação ela provoca uma reação, e quando você combate contra o pecado, você vai levantar muitos opositores, muitos vai levantar contra você. E hoje os que pregam o evangelho genuíno da palavra de Deus, conforme recebeu do Senhor Jesus, já não tem muita liberdade nos púlpitos das igrejas, porque na verdade todos estão querendo pregar um evangelho da facilidade, e esquecendo que o próprio Senhor Jesus diz que desde o dia de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por força, e aqueles que esforçam apoderarão do reino de Deus, é o que está escrito em Mateus 11, 12. E muitos estão crendo que se vir Jesus agora acabou todos os problemas, mas nós temos que levar uma cruz até o dia em que nós trocamos ela por uma coroa. E aqui o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Então nós vamos ser angustiados, a angústia pode vir sobre a nossa vida, mas no momento em que vier a angústia, vem a proteção de Deus. Ele é o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Eu e você não conhecemos os nossos limites, o que nós podemos suportar, mas o Senhor, Ele tem um equilíbrio até onde nós conseguimos suportar. A hora que nós chegarmos no nosso limite, que eu e você não conhecemos, Ele entra com providência. Então Ele é o nosso refúgio, Ele nos leva para a sua proteção, aonde Ele nos guarda e nos livra de todo mal, aonde nós habitaremos em segurança, porque nós estamos refugiados no Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, nada disso pode fazer aquele que conhece o Deus de Jacó temer, porque nós sabemos que Ele é o Senhor, que a natureza lhe obedece, o mar lhe obedece, o vento lhe obedece, porque Ele é o dono e criador de todas as coisas, arquiteto e construtor do universo e da vida. Tudo está na sua mão, Ele não perdeu o controle de nada. Nós não temeremos, porque nós sabemos em quem nós temos confiado, em quem está depositada a nossa confiança. E Ele diz assim no verso 4, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele está falando que é um rio, águas da vida, que salta para a vida eterna, como o Senhor Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. O Senhor disse
que Ele viria e habitaria dentro de nós. Ele nos daria um outro Consolador, que Ele não nos deixaria órfãos. Os santuários, eu sou um santuário, uma habitação de Deus, o Senhor habita dentro de mim. Ele escolheu um homem para habitar dentro do homem, o seu Espírito. Ele fala conosco, Ele nos orienta, o seu Santo Espírito, Ele nos alegra, Ele vai alegrar as cidades de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Um rio, uma cidade, uma alegria. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Como muitas pessoas vão nos templos e eles acreditam que Deus está ali naquele templo. Eu, quando nasci, frequentava uma denominação que ali tinha uma luz acesa e que simbolizava a presença de Deus. E se aquela luz apagasse, Deus não estaria ali. Mas a palavra de Deus, quando nós conhecemos ela, nós sabemos que isso é só uma lenda, uma fantasia, é uma cultura, uma tradição que é passada de pai para filho. Mas quando nós conhecemos as Escrituras, nós sabemos que o Senhor não habita em templo feito por mãos de homens, mãos humanas, porque assim nos diz a sua palavra. Ele diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra jamais passará. Então eu sei que o Senhor habita dentro daquele que o recebeu, que permitiu ele fazer morada, e ele habita, ele nos consola. Há um rio que alegra as moradas da cidade de Deus. Eu sou uma morada onde o Espírito de Deus habita dentro de mim. Creio que você também tem se alegrado. O Espírito de Deus, quando Ele habita dentro de nós, Ele é um Consolador, que o Senhor disse para os seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá sobre vós, mas se eu for, eu rogarei o Pai, Ele enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, não conhece, mas vós conheceis, e Ele habitará em vós. E quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse Consolador habita dentro de nós. Eu e você somos habitações do Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor escolheu para habitar em mim e em você. Louvado seja o nome de Jesus. Assim, Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. Deus a jurará pelo romper da manhã. Nós somos cidade de Deus. Nós ajuntamos cada um e nós formamos uma cidade com muitas casas, e cada uma dessas casas é uma habitação do Senhor, do Espírito de Deus habitando dentro de mim e dentro de você. Diz assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra tremeu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. O único lugar em que você pode habitar em segurança é habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, como disse o salmista no Salmo de número 91. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, uma fortaleza que jamais poderá ser invadida, porque o próprio Deus é que guarda esse santuário, esse refúgio, o guarda de Israel, aquele que nos protege. Louvado seja o nome de Jesus. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra os arcos e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está com você. Você crê que o Senhor está contigo? Se você crê, você poderá abrigar nele, você poderá refugiar nele, você poderá esperar nele, descansar nele, viver
debaixo da sua sombra, aonde há proteção, aonde há paz, aonde há alegria, aonde há confiança, aí não existe medo, não há pânico, não há desespero. Hoje, aqueles que não conhecem de verdade esse Deus de Jacó, que é refúgio, fortaleza, que é socorro bem presente na hora da angústia, por isso muitos estão com depressão, muitos estão atentando e dando cabo das suas próprias vidas, e outros estão vivendo em aflições, em angústia e desespero, porque não aquieta e não sabe que Ele é Deus. Mas aquele que entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. O Senhor conduzirá pelas águas tranquilas, por pastos verdejantes, e te leva a uma mesa que está preparada para mim e para você. Eu quero agradecer você pela sua companhia nesta manhã, de estar comigo aqui no canal Missão Palavras Vivas, e quero juntamente com você neste momento estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esta palavra que Ele nos concedeu. Vamos falar com o Pai, descansa nele. Quem sabe você neste momento está sobrecarregado, preocupado. Quem sabe existem muitas preocupações nas suas mentes, né? Tantas coisas no mundo de tanta aflição, mas o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o Deus provedor que supre todas as nossas necessidades na pessoa bendita do seu amado Filho. E quando nós estamos abrigando no seu esconderijo, na sombra do Onipotente, nós estamos refugiados no Senhor. Aí o nosso coração, a nossa alma está tranquila, está cheia de paz. É como uma criança que dorme um sono suavemente no braço de sua mãe, sem ter nenhuma preocupação. São aqueles que entregam as suas vidas aos cuidados do Senhor. Entrega a Ele as suas preocupações neste momento. Vamos falar com Ele? Pai Santo, Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor, tão maravilhoso, tão sublime, tão santo, em que aqui, Senhor, eu me sinto protegido e abrigado no seu esconderijo, na sua sombra onipotente. No seu refúgio e fortaleza, Senhor, estou eu protegido e guardado de todo mal. Querido Deus, eu apresento a Ti, Senhor, todos esses que agora acompanham ao vivo comigo, através do canal no YouTube, através agora, Senhor, daqueles que me acompanham nas outras redes sociais, no Facebook, aonde quer que esteja esta pessoa. Mas eu sei que o Senhor as contempla agora, os seus olhos vê, e o Senhor pode sentir o que passa nas suas mentes, em seus corações, porque Tu és o Deus onisciente. Mas o Senhor enviou o Seu Filho aqui nessa terra, e Ele tomou o nosso lugar ali naquela cruz. Ele foi ferido para que nós fôssemos sarados. Ele foi preso para que nós pudéssemos sermos livres. Ele conquistou a liberdade sendo preso ali naquela cruz. Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todas as nossas iniquidades. Ele venceu o pecado, a morte, e Ele encravou todo o nosso sofrimento ali naquela cruz. Ele sofreu nos nossos lugares e Ele já nos fez assentar nos lugares celestiais. E eu apresento ao Senhor todos esses que estão comigo, e eu peço ao Senhor que dê agora, Senhor, o livramento, que o Senhor leve a paz, aquela paz que o Senhor conquistou, que este mundo não tem para dar, como o Senhor mesmo diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como dá o mundo, porque o Senhor dá uma paz que este mundo não tem, é uma paz que não encontra em bens materiais, em riquezas, mas esta paz só o Senhor tem para dar. Querido Deus, leva essa paz aos corações, que esses que agora, Senhor, estão comigo, receba a Tua paz, a Tua alegria, derrama, Senhor, do Teu amor no coração de todas elas, enche elas de esperança, de alegria e forças para cada dia continuar na caminhada até naquele dia em que serão recebidas pelo Senhor
lá na glória, onde elas ouvirão da voz do Senhor. Vinde, bendito do meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Este dia será glorioso para todos nós, é o que nós esperamos, é o que nós cremos, é o que nós buscamos. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a ser fiel, Senhor, e estarmos, Senhor, com as nossas vestiduras embranquecidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Dia nós possamos ouvir o som da trombeta e subir e encontrar com o Senhor nos ares. Abençoa todos esses que estão comigo, e eu, Senhor, como teu servo e ministro do teu evangelho, eu os abençoo a todos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e chamo sobre eles a vida, que é vida que em abundância que o Senhor conquistou para todos nós ali naquela cruz. Guarda em teu nome, ó Pai, é o que eu te peço, e Deus de já eu te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que me deu a honra de estar comigo aqui no canal Missão Palavras Vivas, e gostaria de pedir a você, se você foi abençoado com esta palavra, que você possa estar aí escrevendo aí no canal, também compartilhando essa mensagem a todos os seus familiares, os seus colegas, os seus amigos, pessoas que estão vivendo sem esperança. Aqui nós não falamos de religião, nós não anunciamos religiões, mas nós estamos anunciando o Evangelho que transforma, que salva, como Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, do judeu, do grego, do indiano, do árabe, de todos que habitam sobre a face da terra, porque todo aquele que nele crê, o Senhor disse que não será confundido, porque Ele não é Deus de confusão. Eu quero agradecer a você do fundo da minha alma, do meu coração. Eu quero agradecer a você por ter estado comigo. Eu sou Francisco Ribeiro e esta foi mais uma mensagem aqui do canal Missão Palavras Vivas. Deus os abençoe, que Deus os abençoe, fica na paz e até em breve nós nos encontraremos de novo aqui no canal Missão Palavras Vivas. Deus os abençoe, fiquem na paz.